O objetivo dessa live aqui, eu até falei um pouco, né, no final de semana. Esse é um tema que eu tenho visto muita gente reclamar, né? O que a gente faz com as novas gerações? Esse povo que não quer nada com nada, não consigo fechar minhas vagas, a liderança reclamando que esse povo só quer saber de feedback. Mas eu dou feedback, quer mais feedback, quer mais feedback. E é candidato desistindo de vaga. Ou seja, precisamos saber lidar com essa situação, porque voltar de para onde viemos, não existe essa possibilidade. Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal. Ana. Seja bem-vindo, Samuel. Imagina, muito obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Eu já estava aqui fazendo uma introdução que eu quis convidar o Samuel, porque, para quem não me conhece, eu sou gestora de RH, já trabalho na área de RH há muito tempo, e já faz também um tempinho, né, que eu tenho recebido bastante reclamação dessa turma nova aí que está no mercado, né? Não sabe o que querem, né? A gente não sabe lidar com eles, e aí eles que não sabem o que querem, né? Eles não valorizam, a gente está oferecendo um puta de um emprego e eles não querem ficar, eles pedem demissão, eles sei lá o quê, não fecha vaga, né? Então, assim, eu estava dizendo, né, Samuela, que não tem jeito, porque nós vamos conviver todos juntos. Não tem jeito a gente falar, vocês ficam aqui, a gente fica aqui. Nós vamos conviver todo mundo junto. Então a gente precisa saber lidar, saber os objetivos, os anseios, os desejos, os propósitos de cada um, para a gente conseguir convergir tudo isso, né? Sim, inclusive eu vou tentar falar, né, no nosso debate aqui, de duas maneiras. Uma, como uma pessoa que está realmente nesse meio, que já passou por tudo isso, que a gente vai discutir, de estar no emprego e, tipo, como que eu lido com isso, como que a geração Z lida com isso, e hoje, como é que eu vejo para trás, como é que eu era, o perfil de como eu era, e como eu vejo os meus contatos também, né? Legal, muito bom. Bom, para nivelar, não, primeiro deixa eu contar a minha história com o Samuel, que eu falei que eu ia contar, né, rapidamente, né? Então, como que eu conheci o Samuel? Eu era gestora do RH de uma empresa, de uma usina de açúcar, etanol e energia. A gente abriu uma vaga de estágio para trabalhar no RH. Surgiu o Samuel. E nessa vaga, a gente queria um profissional que tivesse habilidades com números, porque a gente sabe que dentro do RH, as gerações mais antigas do RH têm dificuldade com número, né? Aquela história, RH é de humanos, não gosta de número, gosta de gente, não gosta de número. E a gente estava implantando todo um trabalho de indicadores e tudo mais. Contratamos o Samuel, que tinha essa habilidade com números, ciências contábeis, né, Samuel? Isso mesmo, formação em ciências contábeis. Fazer ciências contábeis naquela época, e contratamos o Samuel. Samuel veio para ser nosso estagiário. E muito rapidamente, pelo menos na minha visão, muito rapidamente, Samuel conseguiu pegar o que a gente queria, conseguiu começar a criar algumas coisas. Ele vai contar daqui a pouco, né? Ele trabalha com Excel. E aí, assim, nós adoramos o Samuel, né? Falamos, putz, achamos a pessoa que a gente queria. Samuel ficou com a gente quanto tempo? Como está, assim, até você pegar o projeto do People Analytics, quanto tempo deu, Samuel? 1 ano e 8 meses. A gente já estava com um projeto para ele, né? Já tinha assim, uma perspectiva de talvez no orçamento seguinte ele ser efetivado. Ou seja, para nós, gestores, estava tudo lindo e maravilhoso. O que acontece? Samuel se formou, passou rapidamente lá, né, Samuel, no CRC, né? Tirou o CRC muito rapidamente, né? Que acho que ele é meio fora da curva, viu, gente? E o que aconteceu? O que esse Samuel fez? Pediu demissão. De repente, fez o Samuel e pede demissão. Eu queria morrer, né? Queria cortar os pulsos, porque como que o menino que eu incentivei tanto, que a gente estava gostando tanto, que eu já tinha falado para ele que estava tudo assim mais ou menos encaminhado para ele ser efetivado, ele vem e pede demissão. Depois ele vai contar então um pouquinho por que ele pediu demissão. E antes eu quero que ele se apresente e conte então quem que é o Samuel hoje. Eu contei o Samuel estagiário hoje. Quem é o Samuel? Claro, Ana, obrigado pela introdução. Nossa, me fez relembrar tanta coisa daquele tempo, né? Depois eu trago para o pessoal o motivo, porque algumas pessoas podem inclusive se identificar, né? Que essa é realmente a ideia, porque jovens, cheios de decisões, enfim, acabam tomando decisões bem drásticas como essa. Mas vamos lá, gostaria de me apresentar, né, para o seu público e também para as pessoas que estão aqui me acompanhando do meu perfil. Meu nome é Samuel Tabarelli, eu atualmente trabalho como autônomo e empreendedor, né, com cursos particulares de Excel, treinamentos e consultorias de Excel em empresas e também para pessoas que desejam desenvolver projetos particulares. E também eu sou, como posso dizer, tenho uma certa expertise em Excel para construir planilhas gerenciais também para empresas, né? Então, hoje a minha principal renda é de ensinar, de instruir outras pessoas e também construir, entregar a ferramenta pronta. Então, eu trabalho bastante nessa parte gerencial, assim, né? A gente consegue acabar criando uma rede de conexões, eu ajudo uma empresa com um trabalho, de repente ela vai falar, nossa, eu conheço um profissional que é capaz de atender você também. A gente vai criando essa rede, né? Então, hoje, depois de ter passado pela usina de álcool com a Ana. Pode falar, usina Santa Adélia. Usina Santa Adélia, que eu deixei uma família lá dentro, né? Dá para criar uma família lá, com carinho que eu falo isso. E depois desse período, então, eu resolvi seguir por conta mesmo, né? Eu descobri aí que dá pra gente explorar bastante coisa nesse período.
Ok, então vocês já ficam sabendo aí que se alguém estiver precisando de uma planilhinha, de criar um indicador, de criar um dashboard, o Samuel é top nisso. Depois ele vai deixar os contatos no final. Então vamos lá, só para a gente alinhar conceito, né? Porque às vezes as pessoas ficam meio perdidas assim, Ana, é geração X, é geração Z, geração millennials, que é o quê, né? Então só para a gente alinhar do que nós estamos falando, eu vou trazer um pouco assim das idades, eu vou trazer por idade só para ficar mais claro nas nossas cabeças. Essas datas, se a gente der um Google, a gente vai encontrar sites com datas que tem diferencinhas, de um ano para frente, de um ano para trás, coisas assim, tá? Então eu escolhi um aqui, tá? Então a gente tem os baby boomers, que ainda estão com a gente, ainda estão no mercado, que eles têm hoje entre 50 e 64 anos, ou seja, estão super ativos, super jovens. Eu, inclusive, vi uma matéria esses dias falando que eles vão mudar a terceira idade, que 70 anos de idade não vai ser terceira idade mais, porque a turma de 60 anos de idade está super aí, super jovem. Então, de 50 a 64 anos de idade, os baby boomers. Depois vem a geração X, que é a minha geração, que tem de 35 a 49 anos. Eu até fiz questão de colocar no post, né? Ó, o Samuel tem 25, né? 24, e eu tenho 44, são 20 anos de diferença. O Samuel tem a idade do meu filho. Vocês têm ideia? Então, geração X está aí no mercado, somos nós, jovens, maravilhosos, também inspirativos, de 35 a 49 anos. E muitas das nossas lideranças, principalmente nas empresas tradicionais, como aqui eu e o Samuel trabalhamos, né? Uma usina de açúcar, etanol e energia, a liderança dessas empresas geralmente tem essa idade. Então, somos nós que vamos liderar as outras gerações que vêm por aí, pelo menos por um curto período de tempo ainda vai ser assim. Já em startups, não, né? A startup é diferente. Uma startup, geralmente, a gente já encontra o diretor, o CEO da startup, que já é a geração Y, que é do Samuel. O Samuel, na verdade, ele é o CEO da empresa dele, é o CEO da carreira dele, né? Eles têm de 21 a 34 anos. E aí já tem a geração Z, que também está aí, que tem de 15 a 20 anos. Então, os nossos jovens aprendizes, os nossos estagiários, já é a geração Z. E a gente tem agora uma nova geração chegando, que eles estão chamando de geração alfa, que são as nossas crianças, que é a próxima geração que entra no mercado de trabalho. Então, vamos conversar um pouco, vou pedir para o Samuel contar um pouco para a gente, assim, né? Por que ele tomou essa decisão de repente, estar numa grande empresa? A usina que o Samuel mencionou, gente, é uma grande usina, tem mais de 3 mil funcionários, tem faturamento, tinha uma oportunidade de crescimento que já estava dita para ele, e ele, de repente, tomou a decisão de pedir demissão. O que acontece, Samuel? O que aconteceu no seu coraçãozinho, na sua cabeça, para você tomar essa decisão? Até complementar, né, que ela tem o selo de certificação aí da GPTW, um dos melhores das empresas para trabalhar. Bom, Ana, eu quero compartilhar um pouco da minha experiência, né? Espero que alguém se identifique, mas, como você disse, a empresa realmente tem oportunidade, tem planos de carreira, mas chegava um momento ali no emprego que os desafios começavam a ser lançados para mim, né? Assim como outros jovens começam a ter os desafios caindo sobre o colo deles. E digamos que eu me senti, naquele momento, me aprimorando e realmente pegando gosto pela coisa. E na minha cabeça, como dessa geração assim, eu pensei, tá, eu quero mais disso, quero esses desafios, eu quero tentar ver fora da caixinha, eu quero ver coisas diferentes. E comecei a pesquisar, né, por fora quais eram oportunidades de se trabalhar com aquilo, de certa forma, poderia ter até ser uma segunda fonte de renda naquele momento. Mas eu me encantei tanto por aquele mundo, no caso, o desafio que eu falo era a construção de planilhas e projetos e análise de dados, que eu tenho muito esse perfil de analista, então eu me encantei tanto que, por ainda ser estagiário naquela época, a gente vai bater muito nessa tecla, que a geração Z e em diante é muito imediatista. Eu realmente sentia que eu queria aquilo para agora, para aquele momento. E, lógico, né, como a geração, a empresa em si trabalha com orçamentos, e mesmo que eu tenha uma oportunidade mais para frente, aquele momento me veio uma ansiedade tão grande, que muitas pessoas que conheço, né, dessa faixa etária têm uma ansiedade muito grande, tipo, não, tá, vamos já virar a chavinha da nossa vida, vamos tentar isso agora, joga tudo pro alto e vamos arriscar. Foi o que eu fiz. Eu arrisquei, segui nesse novo trajeto, tive um certo incentivo de pessoas que eram próximas a mim, né, me dando ideias, me falando. No meu caso, inclusive, Ana, a primeira atividade que eu fiz ao sair da usina foi aulas particulares de Excel. Eu tinha amigos, né, meu círculo de amizade disse, cara, se você começar a dar aula particular de Excel, eu vou ser sua aluna. Né? Já tinha alunos ali pronto, tudo para dar certo. Então eu pensei, bom, tá feito. É o momento de eu me dedicar mais tempo a isso e jogar tudo para cima, assim, para cima para que eu possa colher frutos. E naquele momento foi o que eu pensei, que eu decidi. Mas é realmente essa sensação de ansiedade que muitos jovens dessa geração que eu me incluo, sentem e ficam, de certa forma, assim, será que eu vou, será que eu não vou? E acabam tomando decisões como essa. O Samuel, mas você traz uma coisa importante, assim, né? Que por mais que você fale, jogou pra cima, mas o seu jogar pra cima foi um jogar pra cima meio calculado, né? Porque você acabou de falar, né? Não, eu já tinha gente me dando indícios de que ia fazer a minha aula de Excel. Né? Então você não estava numa escuridão total, no sentido assim,
eu vou sair porque eu tô infeliz aqui, mas não sei também o que eu vou fazer. Porque eu vejo também Isso. muitas pessoas que ficam revoltadas com vocês, que falam assim, é uma geração que não sabe o que quer, que não quer ou que não quer nada com nada. Não é isso, né? Não, na verdade, pode ser questão de expectativa. Quando alguém entra numa empresa, né, quando eu mesmo entro, tem um trabalho novo, tem toda aquela questão que você, inclusive, fez uma introdução no começo dessa live, dizendo sobre os recrutadores criarem um mundo ideal de trabalho, tem toda aquela questão de, não, porque vai ser desse jeito, e na hora tem uma quebra muito grande de expectativa. Se bem que eu já estava ali há 1 ano e 8 meses, mas a minha expectativa em relação aos desafios que eu estava tendo eram limitadas, na verdade. Então eu queria, naquele tempo, a minha cabeça pensou, não, não quero chegar no limite, eu quero mais. Então, essa questão de expectativas que é muito forte. Então, olha que diferença, né, gente? Eu falei para vocês assim, nossa, a gente já tinha oferecido para ele um projeto. Eu, como gestora da área, estava falando para ele que teria uma oportunidade de efetivação lá na frente. Olha como que não estava casado, né? O que eu estava falando para ele, para mim, isso era maravilhoso. Para mim, como gestora dele. Para ele, estava longe, o que eu estava propondo para ele, estava muito distante ainda. O projeto, ele estava achando pequeno, então ele estava olhando para aquele projeto e falando, acho que eu posso mais, acho que eu tenho potencial para mais. Então, assim, eu me coloco aqui, né, nessa posição desses líderes que muitas vezes só reclamam da posição do outro, mas olha como que a gente esquece que às vezes o que é bom para mim, que eu, enquanto líder, geração X, estou achando lindo, maravilhoso, para ele, meu liderado, geração Y, geração Z, não está legal. Para ele está muito distante. Para ele o propósito é outro. Né? Uhum. Então a gente precisa muito fazer esses alinhamentos, e aqui eu acho que a palavra é a tal da empatia, né? É tentar se colocar no lugar do outro e simplesmente não rotular como o Nutella que não quer nada com nada, né? Que eu mencionei no final de semana. Sim, até porque jovens como eu e outros que estão entrando no mercado de trabalho, eles têm total noção, assim, aquele senso de responsabilidade, e eles querem ser protagonistas em que eles fazem, né? Assim como eu peguei bastante projeto dentro da própria usina, assim, eu me sentia o cara e eu adorava isso, né? E muitas pessoas, assim, quando tem alguma coisa na mão para fazer, eles têm aquele senso de eu sou importante, quero continuar sendo importante. Exatamente. Eu estava buscando algumas informações, né, sobre desejos e propósitos das gerações, e eu encontrei alguns números que eu queria compartilhar aqui que eu acho que são importantes. Então, por exemplo, né, o que é primordial hoje na carreira da geração Y, é ter uma vida saudável. Então, a geração Y, ela quer um trabalho, ela quer um lugar para ela trabalhar que ela consiga conciliar a vida pessoal com a vida profissional e consiga ter uma harmonia, ter qualidade de vida. Isso é o principal, é o número 1 da geração Y. A geração, em contrapartida, olha só, o que elas menos valorizam, o que está menos valorizado, é uma carreira gratificante. O que é carreira gratificante? É a história de eu me tornar, de eu crescer na carreira no sentido de cargo, sabe? Assim, de ser um gerente, de ser um diretor, de ser um executivo. Para elas é mais importante a trajetória, a caminhada, do que o título do cargo que eu tenho lá na minha carteira de trabalho. Olha só que interessante. E quando a gente olha isso nas outras gerações, já é o contrário. As outras gerações, a minha geração, por exemplo, privilegiava muito isso. Né? O que você quer ser? Eu quero ser gerente. Né? Então aqui já tem uma grande diferença. Essa pesquisa foi feita por alguém da geração Z, aí é incrível, porque eu mesmo era estagiário, né? E lógico, eu tinha minha meta ali dentro da empresa como carreira, e para mim era importante, realmente, um cargo, um título melhor do que estagiário, por exemplo. Mesmo que eu recebesse a mesma quantidade, que eu era satisfeito. Mas eu gostaria de ter, Samuel tem determinado cargo, né, um analista de repente. Então realmente é super certo essa pesquisa. Hoje, o status não, o cargo é importante, o título. Aí, por exemplo, né, a minha geração também valoriza muito o passar mais tempo com a família. Né? Por quê? Porque eu acho que a minha geração já tem marido, já tem filhos, às vezes tem filhos pequenos, então está muito ligado também com a história da qualidade de vida, né? Passar mais tempo com a família se conecta com qualidade de vida. Já quando a gente olha para a geração Y, que é a geração mais nova, eles não estão nem aí com a família, gente. É o segundo menor ponto de interesse deles, né? Porque a importância é passar tempo com a família. Né? Na frente vem ganhar dinheiro, na frente vem a história da carreira, na frente vem a história da qualidade de vida, depois vem passar tempo com a família. E aqui tem até uma história assim, legal que eu quero compartilhar. Na empresa que eu estou trabalhando agora, a gente tem um programa de trainee. E aí a liderança fez porque fez que a gente colocasse como requisito no programa de trainee
requisito, mas um ponto do programa de trainee, a pessoa morar perto, morar numa cidade da região. E eu fiquei meio pé da vida com isso, porque eu falei assim, gente, se o trabalho é gratificante, se o cara vê que ele tá realizando o sonho, que ele tem crescimento, que ele se conecta com o propósito, eu não acho que para essa geração, para essa juventude, o mais importante é morar perto da família. Eu tenho N casos de trainees que eu já contratei ao longo dos meus últimos anos, que se a pessoa se conectava com valor, com propósito, ela vinha do norte, do nordeste e assim por diante. Se nós não estamos conseguindo reter os profissionais aqui, não tem nada a ver com cidade, tem a ver com propósito. E a pesquisa faz isso, né? Essa juventude, o propósito é muito mais importante do que passar mais tempo com a família. Né? Quando a gente vai ficando mais velho, esse lugar da família vai criando uma posição diferente nas nossas vidas. Nessa época é como se assim, minha família está lá, nada vai acontecer com ela. Nessa época eu não tenho marido ainda, eu não tenho filho ainda. Então, o que eu quero é focar em mim, olhar para mim, para o meu objetivo, para o meu propósito. Você vê sentido nisso, Samuel? Não. Sim, inclusive, na época que eu estava disponível para o mercado, eu procurava vagas de acordo mais com o perfil ou aquilo que me satisfaria, né? Independente de onde fosse, estaria assim, pronto para, nossa, surgiu uma vaga em outro estado. Lógico, estudando a questão de se valeria a pena realmente, estaria Você vai super passar disposto fome, né? Isso, super disposto a me mudar, me instalar nesse novo local, justamente pela proposta. Né? E criando ali, de repente, um vínculo maior com a empresa, futuramente até a família minha mesmo se ficaria por ali. Então, a gente às vezes tenta se enganar, né? Então, assim, a gente tem dificuldade de dar desafios, por exemplo, para os nossos times, né? De criar trabalhos desafiadores. Aí é muito mais fácil eu falar que ele não ficou porque a família dele morava longe do que, tipo assim, eu fui um líder incompetente e não segurei esse cara aqui, né? É muito mais fácil. Mas, a hora que eu bati o olho na pesquisa, eu achei muito curioso. Até quero mostrar para os meus líderes lá da usina essa pesquisa. Sim, até porque hoje você falou sobre os trainees, né? Trainees é quem acaba de concluir uma universidade, por exemplo. Muitos universitários estão a quilômetros e quilômetros de distância de casa, realmente, né? Tem pessoas, hoje atualmente, eu estou ainda solteiro, no interior de São Paulo. Tem alunos aqui que vêm da capital de São Paulo para cá, vêm de muito mais longe, e a família está lá. E, então, se eles já passaram por isso, o que é um emprego, né, onde eles vão realmente ser assalariados, então, em outro estado, em outro lugar. Então, eles realmente vão. É verdade. Tem mais esse argumento. Exatamente. E aí eu peguei aqui também, para compartilhar com o pessoal, Samuel, algumas características dessas gerações para ajudar a gente um pouquinho a entender, né? Então, olha só, a gente precisa entender que a geração X, que é a minha geração, é uma geração que só depois da gente ter começado a trabalhar, só depois da gente estar no mercado de trabalho, que surge, por exemplo, o computador. Eu, Samuel, sempre que eu conto isso, eu me sinto uma velha, né? Mas quando eu estava me preparando para entrar no mercado de trabalho, não era informática. Eu tinha que aprender datilografia. Era datilografia que eu aprendia. Meus primeiros estágios, eu não tinha um computador. Era tudo na mãozinha, no papelzinho, trabalhava com fax. Fax, nem sei se você sabe o que é fax. Enfim. Então, a minha geração é essa. É uma geração muito analógica, né? Que foi acostumada muito com essa relação de proximidade. Por isso que a gente sofre tanto quando fala que a gente vai ter que ficar, por exemplo, 100% no home office, porque a gente é uma geração analógica. Óbvio que depois, com o tempo, né, eu fui trabalhar com computador mesmo, assim, tendo um computador meu, porque o que aconteceu? Assim, nos primeiros estágios eu não tinha nem computador no escritório. Depois tinha um computador que era compartilhado. Computador meu mesmo, eu já tinha saído da faculdade, já nem era estagiária mais, já era funcionário, porque eu tenho um computador meu na minha mesa, desktop, lindo, maravilhoso, aquele trambolhão. Essa é a característica da minha geração. A geração seguinte, né, ela já nasceu com computador. Que é a sua geração. Então, elas já é uma geração 100% digital. Você nunca trabalhou sem computador, né? Aliás, esse é o seu trabalho. Samuel trabalha com planilhas de Excel. Ele é expert em Excel. Então, ele já é uma geração totalmente digital. Então, olha a diferença já surgindo aí, né? É uma geração que já entende essa história da geografia de uma maneira diferente. Eu não preciso estar o tempo inteiro no presencial. Para essa geração foi muito mais fácil ir para o home office na pandemia do que para a minha geração. Até complementando, né? A minha geração em específica, que nasci ali no meados de 98, na década de 90, eu ainda peguei a transição, onde ainda existia, assim, era muito televisão ainda, e começaram a ser introduzidos computadores, ficarem mais acessíveis celulares, né? Então, digamos que essa geração Z, a infância dela, ela teve uma infância bem lúdica, onde ela interagia, bem sociável, né? E depois começou a ser implementado o computador e começou a até processar as informações de forma mais rápida, né? Porque já vai surgindo muita coisa ao mesmo tempo, já está com celular e computador ali na frente. E aí a geração posterior ainda, que já nasceu aí depois de 2010, é diretamente no celular, computador, tablet. Então esses aí, até a questão de se socializar já muda um pouco. Isso que eu ia falar.
Então, assim, ó, a geração do Samuel, vamos chamar que é a geração do Samuel, ainda tem habilidades de comunicação. Eles ainda têm como característica forte deles a facilidade de se comunicar. Porque realmente eles pegaram essa transição muito legal que o Samuel trouxe. A geração seguinte, gente, já é uma geração da tela, né, que a gente fala, é a geração das telas. Então, é aquele profissional que muito provavelmente, pode ser que aí dentro da empresa de vocês, ele põe um fone e ele trabalha 8 horas por dia com o fone, ouvindo a música dele, sem precisar conversar com ninguém. Eu corto meus pulsos, fizer isso comigo, Samuel. Se falar que eu ponho um fone, trabalhar o tempo inteiro com fone, né? Eu tenho essa necessidade de interação, de levantar, de ir ali, de ver, de... né? Essa geração já 100% digital, geração das redes sociais, né, que são até mais jovens que o Samuel, não tem essa necessidade. Né? Só que tem uma característica que a pesquisa traz, que eu achei muito legal, que é uma geração, a principal característica dessa geração é a pluralidade. Por isso que surge tão forte agora as necessidades dentro das empresas de tratarem diversidade, de incluírem pautas de inclusão, porque essa geração vem com essa característica. Eles precisam trabalhar num ambiente plural para se sentir melhor. Então, assim, é muito legal você ver e depois tem que ver até te passo, Samuel. Porque fica muito nítido assim, é besteira, mimimi, é frescura, é modinha a gente falar de diversidade, falar de inclusão. Não, as gerações que estão entrando precisam disso para se sentirem pertencentes. Então, Exato, se a gente, né? Elas querem se sentir parte daquele ambiente, né? Querem estar acolhida. Exatamente. Então, não adianta eu, geração X, que sou uma líder, ficar falando, não, isso é uma modinha, daqui a pouco passa. Provavelmente não, né? E aí, vamos olhar, não sei se você tem na sua família, ou Samuel, gente, assim, perto de você, as crianças que estão aí. Gente, essas crianças, eu tenho sobrinho, por exemplo, né, de 6, 7, 8 anos, 9, 10, tem um monte de sobrinho. Você fala assim, gente, eu com essa idade era uma besta. Eu não perguntava isso que essa pessoa está me perguntando. Olha só, eu tenho um sobrinho de 7 anos de idade, e a professora esses dias falou para minha irmã, falou assim, olha, eu tive que chamar a atenção deles na sala de aula hoje, porque eles não paravam de falar de política. Eles não paravam de falar da eleição do Lula, que o ano era Lula, que o Lula é isso, que o Bolsonaro era aquilo. Gente, eram crianças de 7 anos. Então, olha a próxima geração que vem por aí, né? Eles veem as coisas acontecendo e eles já começam a interagir entre eles, né? Falando, nossa, você viu o que aconteceu? Inclusive, né, até quero trazer que eu já dei aula para turmas de adolescentes e jovens dessa faixa etária, de 12 a 15 anos. E durante a aula mesmo, que sempre gera algum assunto paralelo, é exatamente isso que você falou. Em época de política mesmo, eles falam de política, falando de determinado deputado ser melhor, né? Lógico que com uma certa influência familiar, mas eles discutem ali entre si, realmente. Porque antigamente tinha coisa que não era assunto de criança, Samuel. Pelo menos na minha época, por exemplo, política. Criança não falava de política, porque se começasse a falar de política, tava, ó, vai pro seu quarto, vai assistir o desenho, que isso não é assunto de criança, né? Agora não, agora os pais, sim, os pais mais jovens, que estão com essas crianças, por exemplo, a minha irmã tem 30 e poucos anos e tem o meu sobrinho de 7. Ela discute esse tipo de coisa na frente do meu sobrinho, então ele tá ouvindo, ele tá aprendendo. Ela assiste um jornal junto com ele, né? A gente vai ter uma criticidade, né, de um público muito mais crítico, cada vez mais crítico. Então aquilo que as gerações antigas estavam acostumadas assim, ó, Samuel, faz essa planilha aqui pra mim, desse jeito, dessa cor, e o Samuel vai sentar e fazer a planilha, isso não vai acontecer. Eu vou ter a minha visão ali, o meu senso crítico, vai poder trabalhar de outro jeito, né? Então, realmente, como eu comentei antes também, a gente quer ser protagonista. Então, apesar de eu estar realizando uma atividade que foi solicitada, eu quero deixar uma marca naquele projeto e falar, eu que fiz. O professor Samuel que fez, tem a cara dele. Né? Eu, no caso, lógico, eu vim colocando e falando com outros jovens também. Eles querem realizar qualquer atividade e falar, não, eu quero que as pessoas sintam orgulho de que foi eu que fiz isso. Então, realmente, elas querem fazer do jeitinho delas. Exatamente. E justamente isso, que eu imagino que deve frustrar alguns jovens, né, que não são retidos na empresa, de repente, o que eu imagino? Que já passei por situações assim, de realmente querer fazer uma mudança, lógico, ter uma visão que melhoraria processos, ou uma coisa simples que mudaria, mas a empresa argumenta aqui, tipo, não, já funciona há anos desse jeito, por que vai mudar agora? Então, o jovem, quando chega ali e pensa, não, eu acho que eu vou conseguir fazer uma coisa diferente, e é barrado, entre aspas, ele fica tipo, mas tá bom, então tá. Aí começa já aquela coisa de que os gestores, eu acredito que eles conseguem ver como fazer o mínimo, ou não tem proatividade. Na verdade, é sério, muitas pessoas que eu converso, assim, eles querem muito fazer diferença na empresa, serem proativos, mas quando eles esbarram numa palavra assim, ó, você pode ir até aqui. Aí eles ficam tipo, então tá, então se eu posso estar ali, não vou nem me esforçar para ir mais adiante. A empresa tá perdendo, né? Ô Samuel, me conta uma coisa, as pessoas que te procuram para fazer, ou para ter acesso às suas planilhas, ou para fazer curso com você, elas têm geralmente que idade? São da geração X. Elas são pessoas que, assim, como você disse, não tinham computador na época, né? E agora estão no mercado de trabalho, onde continuaram tecnicamente as atividades de forma mais manual, ou foi aprendendo só para realizar aquela atividade,
E aí elas, em algum momento, sentem a necessidade de... Na verdade, eles conseguem entender que se soubessem mais daquela ferramenta, seriam mais produtivas, seja no trabalho ou até mesmo na vida pessoal. Então, essas pessoas que me procuram, né, para instruções de Excel, elas começam a pensar, não, realmente isso vai me ajudar. Ou é o caso de algumas pessoas que me procuraram, porque o gestor ou o chefe está falando, ó, melhor você aprender, que você está apertando, porque senão ele vai acabar perdendo uma outra pessoa que sabe, né? Então, o funcionário ele tem que se aprimorar para continuar se mantendo no mercado. E olha que legal isso, né, gente? É um jovem ensinando um mais velho, né? Que por muito tempo eu acho também que isso foi um paradigma, né? Então, assim, quem ensina o jovem é o mais velho. E agora a gente está vendo que não. Vocês têm uma ideia, não sei se todo mundo aqui sabe, mas existe hoje mentores jovens de profissionais mais velhos. Então, por exemplo, a Ana está numa empresa que é uma empresa disruptiva, que é uma empresa moderna, que é uma empresa de inovação. E eu preciso quebrar alguns paradigmas. Eu escolho um mentor jovem, uma pessoa jovem para me mentorar, para desenvolver em mim características, competências da juventude. Então, são paradigmas que a gente vai quebrando, que eu acho muito, muito máximo. Assim. Sim, até porque não é nem a geração em si, mas já que a gente, jovem, está em grande volume na sociedade, então a gente começa a moldar ela. E aí, então, a gente tem que ensinar as pessoas que já estão aqui mais tempo que, ó, agora funciona desse jeito. Então, a gente vai ensinando ferramentas ou ensinando modos de lidar com a gente, né? Como você falou sobre as inclusões. É bem isso, assim, as pessoas se sentirem que estão fazendo mudanças ali na sociedade, na empresa, né? E que eles estão dispostos a ajudar. Né? Jamais gerar algum conflito. E uma coisa que a gente tem que também saber, né? Tem que ser claro. Todas as vezes que uma nova geração entra no mercado de trabalho, ela causa um certo frisson, né? Porque, eu falei isso hoje, inclusive lá na empresa, o ser humano não gosta muito de mudança, né? A gente tem algumas pessoas que não gostam de rotina, preferem constantes mudanças. Mas a grande maioria dos seres humanos gostam da coisa, né, do jeito que ela sempre foi. E aí a geração nova entra, sempre ela vai dar uma cutucadinha na gente. Então ela sempre vai causar isso. Então não é que a gente não lembra, né? Então, por exemplo, mas muito provavelmente antes a gente tinha os baby boomers. Quando a minha geração entrou, com certeza os baby boomers ficaram falando da minha geração, de quem são esses que chegaram agora, que é isso, que é aquilo. Depois a geração Y entrou, a gente mete a lenha. Aí a geração Z entra, a gente mete a lenha e vai ser assim sempre. Porque tudo que é diferente da gente, a tendência natural é a gente se incomodar. Sim, você falou uma coisa muito interessante mesmo, Ana, sobre a grande parte das pessoas na empresa geração X está acostumada com aquele ambiente, já está ali naquele processo há um longo tempo, né? E aí chega a nova geração querendo mudar, querendo fazer, e muito questionadora, inclusive, né? Por que é assim? Por que não pode ser de outro jeito? E aí o líder começa a ficar justamente, mas o que essa pessoa está querendo? É só fazer atividade e pronto. Mas a pessoa que está ali, ela é um mundo novo, ela quer entender como funciona, ela quer de repente, tipo, nossa, eu acho que eu consigo fazer de um jeito diferente do que vocês fazem. Então, é realmente isso que você falou. Tem um conflito bem grande, assim. E uma outra grande diferença que eu vejo é que, assim, né? Antes era muito natural a história de você entrar numa empresa e ficar a sua carreira toda nessa empresa, né? Tanto que existe o velho jargão, né? Você tem que vestir a camisa da empresa, né? Eu tenho visto muitos debates no LinkedIn em relação a isso, né? Que na verdade não é nem a camisa que a empresa quer que a gente vista, a empresa quer que a gente ponha a pele, né? Vista a pele da empresa. E as novas gerações, o que eu acho que está incomodando é que a geração não veste a camisa da empresa, ela veste a camisa da carreira dela. Então você, Samuel, vestiu a camisa da sua carreira, do seu propósito, você não vestiu a camisa da usina. Se a usina proporcionasse para você atingir tudo aquilo que você tinha traçado para a sua carreira, para o seu propósito, você ficaria lá. Mas a partir do momento que você entendeu que a usina não ia fazer isso na forma que você queria, no time que você queria, do jeito que você tinha planejado para você, para a sua camisa, ok, eu vou cuidar da minha carreira então em outro lugar. Então acho que é isso que a gente vai precisar entender, que os novos profissionais não vão vestir a camisa da empresa, eles vão vestir a camisa da carreira deles. Sim, muito interessante isso. E tem dois campos que eu quero explorar, né? Quando o jovem entra numa empresa para contribuir, né? Como eu entrei na época como estagiário, e lógico, ali eu vou me desenvolver com as minhas habilidades, vou gerar uma carreira nova. Ou uma outra situação onde a pessoa ela tenta seguir para o mundo do empreendedorismo, seja trabalhando por conta, vendendo alguma coisa, ou mesmo criando uma empresa nova, como uma startup. Nessas situações onde ele é empreendedor, onde ele é realmente ativo e a figura que vai fazer acontecer, ele veste a camisa. Porque ele fala, eu faço acontecer. Então, as coisas dependem de mim, eu consigo gerenciar, eu consigo saber o processo. Se uma coisa não deu certo, eu tenho liberdade e, lógico, com os planos bem feitos, né? Posso reformular o que eu consigo ali. E eu já pesquisei muito sobre startups na época da graduação. E é maravilhoso que às vezes surge aquelas startups de garagem, né? Onde um grupo de amigos se reúne, vê um problema da sociedade, ou dentro de uma empresa, tem uma ideia e
assim, investem naquilo para que consigam ter retorno e ajudar pessoas. É muito bom isso, assim, sabe? E essa parte de geração entra muito na startup, porque eles são pessoas que estão para solucionar problemas. Né? Eles são pessoas Sim. que falam, eu consigo te ajudar. E vai lá e Uhum, cria. é. A Maísa está falando aqui, né? Está muito relacionado a valores, né? Com certeza, valores, né? Então a gente falou aqui um pouquinho antes, mas eu não sei se você estava aí, né? A geração as gerações mais velhas, né? Tem valores como, por exemplo, família, né? Tem valores como estabilidade. As gerações mais jovens é o que o Samuel está trazendo, né? Os valores são outros. Então, o valor muitas vezes é esse, né? É um protagonismo, é a inovação, é ser pioneiro, né? Em alguma coisa. Então, são valores diferentes. Então, quando a gente faz aquele DISC, né? As gerações mais antigas, o DISC, elas trazem, às vezes, uma estabilidade maior. As gerações mais jovens, às vezes, a estabilidade delas não precisa ser tão grande, elas estão mais arrojadas. Até porque, tem que trazer uma dose de realidade aqui, né, Samuel? Os mais velhos costumam ter mais conta para pagar, né? Tem isso também. Verdade. A gente tem Então que tem não que ficar adianta a gente ali. querer. Então, assim, eu vejo muita gente falando para mim assim, né? Olha, eu queria muito me arriscar. Se eu pudesse, eu entregava minha carta de demissão hoje. Recentemente uma pessoa falou isso para mim. Se eu pudesse, eu entregava minha carta de demissão hoje. E por que você não entrega? Porque eu tenho conta para pagar. Porque eu tenho uma filha pequena, a pessoa falando para mim, né? Porque eu tenho uma filha pequena, né? Se eu não tivesse uma filha pequena, com certeza eu já teria pedido demissão. Mas agora, do jeito que tá, não. Eu preciso arrumar um outro emprego primeiro. Tá difícil arrumar um outro emprego. É completamente diferente de um jovem de 20 anos que está começando a vida. Concorda, Samuel? Eu tô Sim, é louca. diferente. Até porque um jovem, né, de 20 anos ali que começa a se sentir insatisfeito num ambiente de trabalho, ele não tem nada a perder. Ele começou agora. Já estou insatisfeito? O que eu estou fazendo aqui? Vou caçar outra coisa. Meu pensamento é Uhum, bem esse. Eu estava até uhum, lembrando aqui que você comentou mais cedo que às vezes entra um jovem ali, né, na empresa e logo pede demissão depois de alguns meses. Estou tentando aqui imaginar o porquê e o que poderia ser feito para deixar ele mais à vontade naquele ambiente. Eu acredito que se ele tivesse com outros jovens, ele se sentiria à vontade, inclusive várias cabeças da geração Z poderiam contribuir de uma forma muito grande naquele setor, naquela empresa. Né? Então, de repente, no RH mesmo que eu trabalhava, né? Eu acho que eu era o mais novo ali, né, da geração realmente Z. Então, se eu tivesse, de repente, algum contato com outros jovens, um poderia inspirar o outro, dando ideias para o outro, a gente poderia disseminar muita coisa dali para as outras pessoas, outros setores, enfim. Eu acredito que isso pode ser replicado em outras empresas, né, onde uhum. contratam um grupo de jovens e deixa eles mais à vontade, até porque jovem gosta de conversar com jovem, essa é a verdade. Quando começa a colocar eles do lado de algum adulto, mesmo que seja ambiente de trabalho, não tem assunto, se não for de trabalho, lógico. A gente fica falando só das contas que tem para pagar, só do filho que tá doente, que tá com dor de barriga, do marido que sei lá o quê, né? E aí o jovem que fala, meu Deus do céu, o que essa velharada tá conversando e o que eu vou falar aqui, né? Eu tô exagerando, né, gente? Tô fazendo piada, mas Claro. esse traço que você traz, Samuel, é a história da pluralidade que a gente acabou de falar, né? Então, as novas gerações precisam de um ambiente plural. E um ambiente plural não vai ter um jovem. Então, a gente era um RH de 25 pessoas e tinha o Samuel com essa cabeça. Né? Então, vocês imaginam o lado do Samuel, como ele se sentia? E quando ele olhava para o lado e falava, putz, eu não estou enxergando nenhum aqui igual a mim. E falando, aqui nós estamos falando de geração, né? E outros, nós estamos falando das gerações mais jovens. Mas também tem os mais velhos, porque a gente também começa a olhar a história do etarismo, né? As pessoas muito mais velhas também se sentindo totalmente fora do ambiente. Quando a gente olha negro, né? As empresas às vezes fazem algumas campanhas para contratar negro. Aí vai lá, a empresa tem 5.000 funcionários e contrata meia dúzia de negro. Muitas vezes esse negro vai se sentir totalmente deslocado ali. E pode ser que ele não se encaixe, não fique, fala, tchau, tô indo embora, tô indo para um lugar onde eu me reconheça, onde minimamente eu olhe para o lado e vejo pessoas parecidas comigo. Então talvez seja isso, né, Samuel? Sim, realmente, ele quer ver um igual a ele, né? Uhum, Para deixar o ambiente descontraído, para não sentir aquela pressão, porque todo ambiente de trabalho vai ter certa pressão, seja do uhum, gestor ou seja da própria atividade em si. Então uhum, ele quer, eu me sentiria muito mais leve estar passando, sabe, por algum momento tenso no trabalho com alguém, né? Não sozinho, então eu me uhum. sentiria mais leve. Então de Olha, repente, Samuel deu uma grande dica, hein, gente? Levem isso para a olha, empresa de dica, você vocês. que quer contratar um jovem aí, contrata pelo menos É. dois. É isso aí. Você quer contratar jovem? Não contrata já uns 5 de uma vez, porque nesse ponto, os programas de trainee, eu acho que são bons, porque geralmente quando as empresas fazem programas de trainee, entra lá 5, 6, 10 trainees todos juntos, aí eu acho que cria essa rede de apoio. Os programas de jovem aprendiz, acho que fazem isso também, né? Geralmente a empresa tem cota para cumprir, então, por exemplo, eu acabei de contratar 50 aprendizes, né? Então é um montante. Agora, quando você fica pingando, né, um estagiário aqui, um estagiário ali, né? Realmente eu acho que deve. Então, eu nunca tinha pensado nisso, você acredita? Nessa história dessa solidão? Eu lembro que na época que eu ainda era estagiário, eu saí com 1 ano e 8 meses. E cerca de 2 meses antes tinha entrado uma outra estagiária. Mas ela chegou no momento assim que eu já estava
já com outros pensamentos, né? A gente, exatamente, ela me pegou assim, na minha saída, basicamente. A gente fez muito, a gente tem contato até hoje, pra você ter noção. Inclusive, ela foi a minha primeira aluna, a menina que me incentivou a, se você for dar aula de Excel, eu vou ser sua aluna. Então, por isso que eu falo, incentivo, jovens conversando entre si. Tem uma coisa, nossa, acontece cada coisa boa, assim, sabe? Porque às vezes, o gestor da empresa mais tradicional, mais familiar, pode pensar, esses moleques não vai fazer nada, eles não vão trabalhar, vão ficar só conversando. Mas não, eles têm, né, nós temos a noção de responsabilidade, temos a noção de senso crítico e queremos fazer isso da melhor forma possível. Não com alguém aqui, ó, estou mandando você fazer. Ok, eu sei o que tem que fazer, mas eu vou fazer isso com um time, com alguém que eu gosto. Fica bem mais leve. Exatamente, muito bom. Samuel, nós estamos aproximando aqui do nosso final. Como que o pessoal te acha? Se alguém estiver precisando de um dashboard, não sei o que, como que te acha? Como o pessoal me acha? Bom, eu atendo aqui pelo meu perfil oficial do Instagram, né? Pessoal que tiver interesse em conhecer o meu perfil, pode clicar aqui no meu nomezinho, vou até dar um oi, para ele ficar mais próximo de ser clicado. Lá eles vão encontrar algumas curiosidades de Excel, que eu sempre estou postando alguma dica útil para a gente utilizar a ferramenta, alguns modelos de dashboards que eu já realizei para algumas empresas, ou até mesmo para gerenciar a vida pessoal, né? E também consultorias para você, por exemplo, nossa, Ana, preciso construir um controle para minha gestão ali de desenvolvimento de equipes. Então eu posso te ajudar a construir esse projeto. Pensando do meu modo, né, com as ferramentas que eu conheço, digamos que eu dou forma para a sua ideia, né? A gente vai tomando massa junto e sai cada coisa legal. E dentro do meu perfil oficial do Instagram também tem o meu contato do WhatsApp profissional, onde eles podem clicar no link, né, e encontrar lá. Isso aí, gente, muito bom. Vale a pena conhecer o trabalho do Samuel. Se a empresa de vocês não tem essa história de indicadores, né, dashboards, ele faz umas coisas muito legais, muito bonitas, que fica fácil. Você dá um clique lá, aparece o gráfico, lindo, maravilhoso. Eu adoro fazer isso, facilitar a vida dos gestores. Eu que sou psicóloga, gente, eu amo isso aí, porque eu não sei construir, mas eu adoro dar um clique e tá tudo lá, na minha tela, lindo, maravilhoso. Eu fico muito feliz, assim, com as pessoas se encantando, inclusive, é um prazer pessoal. Bom, Samuel, estamos finalizando, daqui a pouco o Instagram derruba a gente, eu espero que a gente tenha clareado um pouquinho, né, que as pessoas que tenham acompanhado aqui com a gente tenham conseguido entender um pouco, assim, o seu ponto de vista, né, como representante da geração que eu quis trazer, né, eu quis trazer, assim, esses dados de pesquisa de mercado para entender que somos diferentes, e que bom que somos diferentes, né? É isso que a gente chama de inclusão, é isso que a gente chama de diversidade. Vamos aproveitar. Equipes multidisciplinares fazem coisas muito melhores, trazem muito mais resultados do que aquelas equipes onde todos são iguais. Então vamos aproveitar isso. Deixar aí para quem está na posição de liderança, de gestão, né? Ter paciência com os jovens, porque a gente, falo em nome de todos, é muito realmente imediatista. A gente fica com uma ansiedade muito grande de querer as coisas logo. E ter paciência para conversar, explicar toda a situação, assim. E ouvir, Samuel. A gente precisa ouvir vocês. Eu acho que a gente precisa parar para ouvir vocês. Exato, porque a gente quer se sentir assim, ó, é isso que eu quero que ele entenda a minha necessidade e me traga uma resposta, né? Até porque eles não podem ter medo de deixar o jovem com autonomia. Tipo assim, ele não sabe de fazer nada, não vou deixar de fazer nada. Então. Mas o jovem, quando pega esse senso de responsabilidade, ele agarra. Eu mesmo agarrava os projetos que eu pegava na Santa Adélia e as pessoas que eu conheço também têm esse perfil. Então esse é o recado que eu deixei para quem está nessa posição. Confiem na geração Z. Obrigada, Samuel. Adorei que você aceitou meu convite para vir conversar aqui com a gente. Te desejo todo o sucesso do mundo aí nesse novo caminho, que já é um sucesso, mas que só seja mais sucesso. E vamos continuar aí trocando, nos conectando, porque gostei muito de voltar a conversar com você. Sim, realmente, para você ver como o mundo é. A gente se encontra lá no passado e depois de vários caminhos percorridos, a gente se encontra novamente aqui. Muito bom. Gente, obrigada por quem ficou aqui com a gente. Boa noite, bom descanso, bom restinho de semana para todo mundo. Até a próxima live. Até mais, Samuel. Então, pessoal, por ter participado aí, viu? Boa noite para vocês.